Fala, tudo bem? Aqui é o professor Lucas. Vou passar agora a resolução da segunda semana de atividades do PET de Matemática do nono ano. Resolução das atividades da segunda semana, né? Então aqui, ó, atividade 1, reflita. Você já pensou sobre distâncias muito longas, como as distâncias entre planetas? Então, como que a gente faz para medir? Como se tem uma forma mais fácil, se tem uma unidade mais precisa? Como que tudo isso é feito? Né? Então vai ser o nosso momento de reflexão. Já ouviu falar de unidade astronômica? Também é uma unidade de medida que é utilizada para a gente simplificar nossa fala em relação a distâncias muito grandes. Né? Igual a distância entre planetas, é uma distância muito grande, então a gente utiliza essa unidade astronômica também. Você já pensou sobre tamanho muito pequeno, como o tamanho de um vírus? Então a gente também vai fazer essa reflexão. Um tamanho minúsculo, como que a gente consegue fazer como que a gente consegue escrever, né, para fazer um entendimento, para ficar uma forma fácil até mesmo de falar? Já ouviu falar de micrômetro ou nanômetro? Sabe o seu valor ou como é definida essas medidas? O micrômetro, ele é 10 elevado a menos 6 metros. Então, ele está abaixo, o primeiro submúltiplo do milímetro. O nanômetro, ele ainda é menor que o micrômetro. Ele é 10 elevado a menos 9 metros. Então, ele é bem pequeno mesmo. Como expressar um número em notação científica? Então, expressar um número em notação científica é escrever sendo multiplicado por uma potência de 10. Sendo que esse fator, ele tem que ser maior do que 1 ou igual a 1 e menor do que 10, vezes 10 elevado a uma potência. Atividade 2. O que é uma distância? O conceito de distância é simples, né? A distância é uma magnitude que mede a relação de longura ou proximidade entre dois corpos, objetos ou indivíduos. Então, por exemplo, a distância da cidade A até a cidade B. Esse percurso, se a gente imaginar em linha reta, que determina a distância, a longura ou a proximidade. Letra B. Entre o número 8 e o número 5 tem quantas unidades? Então, basta a gente contar. Né? 5, 6, 7, 8. 3 unidades. Registre a forma que você pensou para responder o item anterior. 8 menos 5, 3. Atividade 3. A tabela abaixo mostra as distâncias dos planetas ao Sol em unidade astronômica. Observe bem a tabela e responda. Júpiter, 0,4 unidade astronômica, Vênus 0,7, Terra 1,0, Marte 1,5, Júpiter 5,2, Saturno 9,5, Urano 19,0 e Netuno 30,0 UA. Então vamos responder agora. Se os planetas estão alinhados, qual é a distância em quilômetro entre? Letra A, Saturno e Mercúrio. Então vou lá na tabela, vou ver 9,5 menos 0,4, 9,1. Lá no início tem a conversão, que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Então eu vou pegar 9,1 vezes 150 milhões, que eu vou encontrar 1 bilhão 365 milhões de quilômetros. Fica muito difícil de dizer, então nós vamos reduzir a notação científica. 1,365 vezes 10 elevado à nona potência de quilômetros. Mesma coisa, Urano e Vênus. 19,0 menos 0,7 é igual a 18,3 unidade astronômica. 18,3 vezes 150 milhões de quilômetros é igual a 2 bilhões 745 milhões de quilômetros. Transformando também, passando a notação científica, fica 2,745 vezes 10 elevado à nona potência de quilômetros. Por fim, Mercúrio e Júpiter.
5,2 menos 0,4 dá 4,8 unidades astronômicas. 4,8 vezes 150 milhões dá 720 milhões, que é igual a 7,2 vezes 10 elevado à oitava potência de quilômetros. Então, essas atividades elas são bem mais simples e mais rápidas. Pessoal, só dando uma satisfação, na página anterior eu havia esquecido alguns T's aqui que comeram aqui. Então, só essa errata aí. Então, bons estudos para todo mundo aí, pessoal.